A guia do Espírito Santo, que está escrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler, então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda se também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, na parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos, no andamento dos santos cultos, quando há uma plena comunhão com Deus, tudo contribui para um objetivo. E chega no momento da palavra, este objetivo ele é amplamente esclarecido.
Os irmãos perceberam, cantando os hinos hoje, como agora mesmo, nós cantamos aqui no terceiro verso desse hino, o peregrino, nós somos peregrinos porque estamos peregrinando. Peregrinar é viajar com um destino, com um objetivo, mas que tem que caminhar muito. O peregrino que almeja no futuro, que é o nosso desejo, ir habitar com o Senhor Jesus, amado, procura ser mais santo, deseja ser mais puro e busca ser a Deus mais consagrado. Não é isso que nós cantamos agora? Mas para isto, como cantamos anteriormente, se forças te faltam para combater, Deus onipotente pode te valer. Porque a quem busca auxílio, vitória dará. E não ficará confundido. E recomenda, não manches as vestes que Cristo lavou, para embranquecê-las, sangue derramou. Rejeita o pecado e procura imitar os que venceram sem desanimar. Então, os irmãos, vejam que tudo isto induz para um único foco, ou seja, a nossa entrega, a nossa consagração a Deus, porque nós temos um futuro que nos espera. Este futuro tem duas situações. A primeira é esta que ouvimos agora, que o peregrino busca encontrar o Senhor, estar com o Senhor, está peregrinando e lutando. E tem aqueles que estão também na mesma peregrinação, mas não têm o mesmo objetivo. Estão andando na mesma estrada, mas o primeiro desvio que encontrar, ele sai. Irmãos, vejo quem viaja para um lugar desconhecido, ele primeiro tem que estar acertado que aquela estrada que ele está seguindo vai levar ao destino esperado. Mas a estrada não é uma reta, ela tem curvas, tem descida, tem subida, tem lugares que é mais ampla a visão, tem lugares que não tem visão, a estrada também se afina, tem ponte estreita, tem lugares que tem buraco na estrada, é perigoso, e muita gente não observando sofreu acidente. É mais ou menos desse jeito a vida espiritual. Mas tem que, como não conhece o caminho, tem que ir observando as placas que indicam se está no rumo e direção certos. Porque tem desvio, tem entrada para a esquerda, para a direita e assim por diante. E a pessoa que não dá a devida atenção se perde. Chega uma hora que ela começa a desconfiar, mas será que eu estou mesmo seguindo para o meu destino? É porque faz tempo que eu não vejo nenhuma placa. Não é assim, os irmãos motoristas, as irmãs também. Não vejo nenhuma placa. Será que eu estou certo? Acho que eu vou perguntar para alguém, mas tem hora que não tem para quem perguntar. Então precisa esperar quando aparece uma placa e mostra a direção. Às vezes, como já aconteceu com muitos, quando olha naquela placa, vê que ele tomou um rumo errado. E há situações que não tem como voltar, não tem espaço para retornar. Então a pessoa se vê em situação difícil, mas há lugares que ele arruma um retorno e volta lá atrás outra vez e procura o caminho correto para chegar no seu destino. A palavra de Deus, irmãos, é como placa de identificação e de direção. Avisa quando tem curva perigosa, avisa quando tem problema na frente, avisa se tem uma ponte muito estreita que mal passa um carro por vez. Placas indicam o que tem na frente, não indica o que ficou para trás. Mostra para lá que nós estamos indo. É assim que faz a palavra. Quem ouve a palavra com a intenção de consagrar-se e conhecer o Senhor de perto, porque nós não conhecemos, nós conhecemos o Espírito Santo que se manifesta em nós, mas o Espírito não se vê. Não é um objeto que a gente pode pegar, como fazer com o Senhor. Tocava nele. Ninguém pode tocar no Espírito Santo.
E agora não tem mais Jesus aqui em corpo de carne e osso. Ele voltou para o céu. E deixou o Espírito. E o Espírito a gente não toca nele, a gente sente. Mas para senti-lo, precisa ter sensibilidade. Porque se perder a sensibilidade, a pessoa não sente mais nada. Por isso que nós congregamos sempre. E precisamos congregar. Porque nós vamos mantendo e conferindo sentimento com o Espírito de Deus, que ainda está em nós e eu sinto. Então ele me guia em toda a verdade. E identificação do que eu devo fazer amanhã, porque o que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo o que eu aprendi ontem. Mas amanhã eu vou aplicar o que eu estou aprendendo agora. Não é assim, irmãos? E nós cantamos então estes hinos que trazem para nós uma luz muito grande, como por exemplo, não manche as vestes que Cristo lavou, porque para embranquecê-las, sangue derramou. Foi isso que nós cantamos. E aqui o apóstolo Paulo, falando com os irmãos de Corinto, ele sabia da situação do povo que vivia tempos difíceis, a evolução do pecado, da transgressão, da imoralidade já havia entrado no mundo e ali também crescia muito. Era uma cidade portuária que tinha muita gente que ia e vinha, mistura de gente de todo tipo, e naturalmente os crentes que estavam ali, eles estavam expostos e até vulneráveis à contaminação de coisas que contrariavam a palavra de Deus. E Paulo tinha esse dever de ensinar aqueles irmãos. Então ele escreve esta carta aqui dizendo, ele fala, porque sabemos que a nossa casa, se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. E por que ele escreve isso aqui? Porque ele finaliza o último assunto com aqueles irmãos, falando sobre Jesus Cristo, que era o único assunto que ele tinha. Ele não tinha outros assuntos para comentar com a Irmandade. É só falar da graça, da salvação, do perdão, da misericórdia e da bondade de Deus em Jesus Cristo. E depois ele escreve, então, finalizando o último capítulo, falando o desígnio e o efeito das aflições que a Irmandade passava. Por que passavam? Por que eram afligidos? Porque eles sofriam na carne, na vida terrena, mas não conseguiam ver aquilo que estava do outro lado, ou seja, do lado espiritual, que são coisas invisíveis aos olhos da carne. Não são sensíveis na carne. A glória de Deus não se sente na carne como sendo um efeito de saúde, de prazer, não. Se sente no nosso interior, no nosso íntimo, no nosso ego, no nosso eu. Nós sentimos das coisas espirituais. E as coisas da carne são da carne. Mas ele dizia, não desfalecer, porque os irmãos estavam diante de tantas lutas. Por quê? Porque na cidade de Corinto havia mistura de gente de todo tipo, muita perdição, muita profanação daquilo que era divino, muita maldade. E o povo vivia ali dentro e se contaminavam facilmente. Ele avisava então que, sofrendo por causa disso, o povo sofria, porque queria andar como a palavra ensinava. Mas a aflição por conta das coisas da vida era grande. Era marido de irmãs que muitas vezes não criam na palavra e combatiam contra ela. Outras vezes era o inverso, irmãos que a esposa não era crente que combatia contra ele. Tudo isso ele ensinou aos irmãos de Corinto. O que fazer? E outros males, e é da própria carne, dos desejos carnais, que era um sofrimento para aquelas pessoas, viver num país de tanta libertinagem, de tanta liberdade pecaminosa, e a pessoa precisar se manter isenta, livre. Então sofriam. Então ele falava assim, olha, as aflições deste tempo presente que vocês estão passando, não dá nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque enquanto vocês se envelhecem fisicamente, dizia, o interior de vocês deve ser renovado a cada dia.
Não é dar um coração novo, mais forte, não é isto. Mas o ser da pessoa, o ego da pessoa, se tornar mais forte no Senhor do que os desejos da carne vencer. Então, ele dizia, o interior tem que ser renovado a cada dia. Porque essa leve e momentânea tribulação que vocês passam, produz um peso eterno de glória muito excelente. Por isso, ele dizia, vocês devem dar atenção, não às coisas que vocês veem com os olhos da carne, mas àquelas que vocês não veem, que ninguém está vendo nada aqui agora. A palavra está vendo, ninguém está vendo com os olhos da carne alguma coisa importante. Mas no Espírito, quem está em comunhão, está renovando em si a esperança, renovando em si a confiança de que ainda que este homem aqui, este corpo envelheça, perde os cabelos, fica branco, sem ruga todo, se viver muito. Sofre de dores, um perde uma perna, outro perde uma mão, outro perde um olho, é aqui na terra desse jeito. Dependendo do que acontece. Se vê gente, irmãos, mutilada de todo jeito. Uns perdem a vida num acidente, outros perdem uma perna, outros perdem eu mesmo conheci um irmão lá e sei que ele está lá, um cooperador, que num acidente, quando era moço, ele perdeu os 2 braços aqui no ombro. Ficou só o corpo com a cabeça, o tronco, a cabeça e as pernas. E mesmo assim ele era, não sei se ainda está vivo, cooperador. E eu até perguntei, mas como é que você faz para ler a Bíblia? Ele me disse, põe a sua Bíblia aqui. Eu pus em cima do apoio do banco. Ele, com o queixo, ele abriu a Bíblia, achou o capítulo e leu para mim. Aqui na terra tem isto, mas espiritualmente não pode acontecer isso. Nós estamos nos edificando a cada dia, irmãos, para agradar melhor ao Senhor. Então, é por isso que ele escreve isso aqui. Por quê? Nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, esse corpo aqui, nós temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos de ninguém, mas uma casa eterna nos céus. Aí ele justificava, por isso que nós gememos. Gemer é uma manifestação de extremo sentimento doloroso que a pessoa tem, que demonstra no gemido, não é isso? Quando dói, a pessoa geme. Então, quem que não geme com as dores que causam para nós de queremos agradar a Deus, é a nossa carne não querer. Queremos servir a Deus, mas ter vontade de fazer coisas que desagradam a Deus. Então é um sofrimento, com muita gente aqui agora está sofrendo isso. Bem que gostaria de estar num outro lugar, bem que gostaria de fazer outras coisas que todo mundo faz por aí, mas não faz, então a carne geme, expressa sentimento doloroso por estar debaixo agora de um estrito espaço. Somos presos de Jesus Cristo. Preso não tem liberdade. Não é isso? Nós não temos liberdade para fazer o que nós quisermos. De fato temos, mas nós não usamos, porque somos prisioneiros de Jesus Cristo. E ele dizia assim, por isso nós gememos. Mas por quê? Porque nós desejamos ser revestidos da nossa habitação que é dos céus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. E quando nós cantamos este hino 247, era uma recomendação. Não manches as vestes que Cristo lavou. Por que não manchar as vestes? Porque nós não estamos nus, nós estamos vestidos. E estamos sendo revestidos, não de roupa aqui da terra, mas da habitação que é dos céus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Então, os irmãos imaginam que a vestimenta do corpo depende da estação do tempo. Hoje parece que começa o inverno aqui em São Paulo, acho que em todo o Brasil. Começa o inverno hoje, vai esfriar. O que a pessoa faz? Procura se abrigar, porque não quer padecer, sofrer na friagem. Então quer estar sempre aquecido. Os irmãos já perceberam que em muitos lugares
as virtudes e o calor que aquece a nossa vida espiritual está terminando, se reúne, até o amém quase não se ouve. Tem lugar que se diz Deus seja louvado e aquele amém tíbio, fraco, desanimado. Tem gente que só mexe os lábios. Tem gente que não canta, pega o inário e fica olhando. Ele está viajando. Mas aquele que está vestido e revestido, o frio não abate ele não, irmãos. Reúne uma multidão como esta, se ouve que o calor do Espírito Santo ainda é latente, ainda está agindo, está esquentando a nossa alma. Mas o crente, quando começa a perder a roupa, irmãos, vem o inverno, como muda o inverno espiritual de friagem. Deus é calor, é como o sol. Jesus Cristo é o sol da justiça que aquece, que ilumina. Mas na medida que a pessoa se aprofunda na terra, ele não tem mais a luz do sol e nem o calor. Quem fica muito terreno, muito carnal, perde o efeito da luz que é Cristo, o sol da justiça, e passa então a ficar no escuro e não ter mais calor. Deus nos guarde isto, irmãos, porque disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade naqueles dias que são agora, o amor de muitos esfriará. E não pode acontecer isso, irmãos. Hoje, como disse, começa o inverno aqui. E o frio vem. Espiritualmente nós já estamos no inverno, porque muita gente se esfriou na fé. Se esfriou na graça. Não canta mais. Não louva mais com alegria. Não tem prazer de orar. Não tem prazer de congregar, de se reunir, não tem prazer de ouvir a palavra e recebê-la, porque não é só ouvir com os ouvidos, é com o coração, na mente, recebe e guarda a palavra, porque está aquecido. Os irmãos, vejam, por exemplo, a diferença dos estados de temperatura. Um vivo tem calor no corpo, 30 e poucos graus. Acabou de morrer, começa a esfriar. Depois de 1 hora, 2 de morto, está gelado, parece um gelo. Se põe a mão no rosto do defunto, a gente sente aquela coisa fria. Que Deus guarde esta irmandade que ouve esta palavra, para que ninguém perca a vida e se esfrie na fé, irmão. Estando vestido como está todo mundo agora, que está um pouquinho de frio hoje, tem um abrigo, uma blusa, um casaco e alguma coisa a mais no corpo. Estando vestido assim, espiritualmente agora está tremendo de frio, porque até a palavra ouvindo, ela incomoda. É porque você está gelando, você está esfriando. Mas o sol da justiça, como está clareando, está bonito aí fora o sol, irmãos. E aqui também, queira Deus que o sol da justiça brilhe nesta manhã aqui. Não para aquecer o teu corpo, mas aquecer o teu espírito, que seja agora esquentado com o calor do Espírito Santo. É isso que nós precisamos ouvir, irmãos. Então os irmãos vejam, Paulo, então, depois que ele dá esse grande esclarecimento para a Irmandade ali, ele fala do ministério da reconciliação que Deus deu para ele e para os outros apóstolos. Ministrar reconciliação que está sendo feito agora. Gente, vamos reconciliar com o Senhor? É isso que ele estava fazendo lá. Eu rogo a vocês, dizia ele para os coríntios, que vocês se reconciliem com Cristo. Sabe por quê? Porque Deus estava em Cristo quando ele estava aqui andando e está ainda nele pelo Espírito Santo, reconciliando consigo mesmo o homem, a pessoa, o ser humano, não imputando os seus pecados. Ou seja, você está nessa tristeza, nessa imundícia de pecado, mas não é que você veio para reconciliar-se com Deus, é Deus que está querendo reconciliar-se contigo. Tem gente que não aceita reconciliação, não é assim, irmãos? Tem pessoa que, quando encrenca com outra, cria assim um asco, um ódio,
e não quer saber outra vez, mas me perdoa. Às vezes marido e mulher, uma coisa que aconteceu, ofendeu, meu bem, me perdoa, eu não te perdoo. Aí vai a mulher para o marido e fala, não te perdoo. Ele vai para pedir a ela, perdoa, eu fiquei nervoso aquela hora, escapou aquela palavra, você me perdoa. Eu não te perdoo, não é assim? Tomara que não tenha nenhuma irmã aqui desse jeito, nem algum irmão também, que não tenha perdão por coisas ínfimas deste mundo, que não valem nada. E Deus está aqui nesta manhã oferecendo reconciliação. Quem quer reconciliar-se com Deus? Manifeste-se agora. Eu quero, Senhor. Eu preciso. Porque minha roupa uma sujou, outra rasguei a minha roupa, outra falou, estou quase nu. Espiritualmente perdi tudo, perdi o amor, perdi a paciência, perdi a humildade, a mansidão, a pureza, não falo tanto mais a verdade, minto muito, erro muito, tropeço, cobiço, tenho desejos carnais que querem me dominar, eu preciso de reconciliar, porque eu quero vestir-me, porque eu estou sentindo a friagem espiritual deste mundo, e eu quero me aquecer. Chega-te ao Senhor agora. Ele tem roupa para todo manequim, se é gordo tem, se é magro tem, se é grande tem, se é pequeno também tem, irmão. Ninguém saia nesta manhã sem estar revestido da habitação que é do céu. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Seria maravilhoso se toda palavra que nós ouvíssemos, o Senhor mostrasse essa verdade para nós tão claro como está mostrando agora. Sabe o que ia acontecer? Nós íamos, como cantamos agora, sair mais consagrado, desejando ser mais consagrado. A Irmandade deseja ser mais consagrada, ser mais justa, mais fiel. Vamos reconciliar-nos com o Senhor agora. Aceita um perdão de Deus agora. Aceita a misericórdia agora. Haja arrependimento em quem está assim. Venha aos pés do Senhor. E Ele, como sinal, derrama sobre ti do seu Espírito Santo. Receba na tua comunhão o poder do Espírito Santo que te toma nesta manhã e te vai fazer mais do que vencedor por aquele que te amou. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, queridos irmãos, é bom congregar. Tem gente que não congrega mais, sumiram, apartaram-se do rebanho, estão perambulando por esse mundo aí. Voltem. Senhor, hoje nesta manhã, está oferecendo aqui, irmãos, uma anistia. Anistia é perdão. É como faz o governo. O governo do município, por exemplo, levanta-se a condição de todos que habitam ali e encontra muita gente endividada, não pagaram os seus encargos, os seus impostos, estão agora endividados, precisa tomar a casa que a pessoa tem para pagar o imposto que deve. Isso é muito ruim, deixar a pessoa na rua para morar depois embaixo de um viaduto, de uma ponte. Então o governo que tem calor humano, sabe o que é ser pobre? O que ele faz? Vamos fazer uma anistia. É uma situação de perdão. Para resgatar essa gente endividada aí. Senão nós vamos perder tudo. Não vão ter mais casa para morar. Então sai uma lei no município e as pessoas vão e declaram que estão devendo. Não tem vergonha, nem medo. Estou devendo 10 anos de imposto. Não consigo, não posso perder minha casa, só tenho essa. Então faz um acordo, o governo tira todas as multas, os encargos que tem e cria uma condição que a pessoa consiga pagar. Quer entrar na anistia do Senhor nesta manhã? Mas eu devo muito. Mas o Senhor não te pergunta quanto você deve.
Ele está oferecendo, se você quiser que o Senhor resgate a tua vida da possibilidade de perder a tua habitação que é lá nos céus, aqui hoje é a proposta. O Senhor te oferece reconciliação por Jesus Cristo. Ainda hoje fiquei sabendo que aqui no sul, na Zona Sul, ontem, e hoje ainda continua, como é que chama? Missão fraternal. Quantos irmãos que saíram estão saindo? 5.600 irmãos voluntários saíram ontem, estão saindo hoje, para visitar 6.200 famílias de nossos irmãos. E Deus mandando essa palavra aqui agora. O que os irmãos entendem com isto? É que Deus está olhando, não quer ter prejuízo, quer buscar as ovelhas perdidas, as doentes, as enfraquecidas, aquelas que foram tomadas pelo salteador. E aparece aqui, irmãos, o Senhor Jesus para resgatar, trazer, curar as feridas, deita azeite, deita vinho, apaga a ferida, cura o machucado, conserta a perna quebrada, conserta o machucado e traz de volta para salvar. A Irmandade aceita esta proposta de hoje. Glória ao nome do Senhor. Agora mesmo estamos aqui, lá na Zona Sul, estão muitos irmãos visitando, casa que não se canta mais, volta a cantar, família que não sente mais a virtude, o calor do Espírito Santo, porque estão no inverno espiritual, roupa rasgada, perderam a roupa, estão seminus. Está aí o grupo de mocidade, de irmãos do Ministério Irmandade, os irmãos que se inscreveram para fazer esse trabalho, estão levando lá uma pecinha de roupa, não é para cobrir o corpo não, é para cobrir o espírito, levando agora as virtudes de Deus, o amor, a caridade. E quem aceita, vista a roupa, vai se vestindo, porque o inverno vai ser muito forte. Bem-aventurado quem sair nesta manhã daqui, vestido e revestido da habitação que é do céu. Bendito seja o Senhor, que hoje se levanta em defesa do seu povo. Quem aceitar, a proposta de Deus é essa. Vista-se, saia daqui, vestido e revestido dos dons, do amor, da caridade. E depois iremos habitar com o Senhor. Deus seja louvado.